Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? 1922, um filme que está no catálogo da Netflix, um filme de suspense e de terror, baseado em uma obra de Stephen King. Esse filme é bom, não é? Vale a pena assistir? Ou é só mais um daqueles filmes que estão lá só para preencher tabela? Fique até o final desse vídeo que eu vou falar um pouco da história, vou dar um resumo para vocês aí, no final vou dar a minha opinião. Eu acho interessante estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, esse tipo de opinião, porque pelo menos, eu tenho bastante dificuldade em ficar pesquisando na internet que filme é bom, que filme que não é. Tem muitos filmes da Netflix que são bem ruins. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas tem muitos filmes bons também. E esse é um filme que me chamou a atenção, não pelo nome, diferente, por exemplo, de 1917, que só pelo título você sabe que é baseado numa história de guerra, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, enfim, aquela coisa toda. 1922 é um título que muitas vezes passa batido. Não passou batido para mim, porque lá estava escrito que é uma obra baseada em Stephen King. Stephen King, todo mundo sabe que ele tem várias obras adaptadas para cinema, como por exemplo It, A Coisa, Carrie, A Estranha, O Iluminado, enfim, várias outras adaptações. E por conta disso, eu resolvi abrir esse filme esses dias e vou dar uma chance para esse filme, vou dar uma olhada nele, mesmo porque eu sou amante dos filmes de terror. É mesmo, é? Mas vamos lá, o filme ele começa contando a trajetória de Wilfred James, que é um fazendeiro que logo no início da trama ele aparece ali alugando um quarto, um hotel, onde ele começa a escrever, a confessar um assassinato. E isso de certa forma deixa a gente um pouco intrigado. Eu pelo menos gosto desse tipo de trama, onde que levanta um suspense, por que ele tá ali isolado de todo mundo, sozinho. E parece que ele procurou um quarto. Quando ele inicia a cena, ele coloca até o ouvido na parede para ver se alguém vai estar ouvindo ele, ou alguém está seguindo ele, alguma coisa do tipo. E ele senta lá e ele começa a escrever. O filme então conta a história de uma família. O Wilfred James, ele é interpretado pelo Thomas Jane, né, que é um ator muito famoso de Hollywood, fez vários filmes aí famosos, como por exemplo O Justiceiro, do Fundo do Mar, Tudo Pra Ficar Com Ele, O Nevoeiro, entre outros. Tem bastante de tempo já que eu não vejo filmes com ele. Eu gostava muito do ator. Eu acho que a adaptação do Justiceiro de 2004 com ele ficou bem bacana. Do Fundo do Mar também é um filme que eu gosto. Enfim, tem bastante tempo que eu não via filmes com ele. E sinceramente, eu gostei muito da interpretação dele no filme. Ele faz o papel de um fazendeiro, tem lá o filho dele, o Henry, tem a esposa dele, que é a Arlette. E os três no início da trama parecem ser uma família feliz, aparece lá eles tirando foto, frente a uma fazenda grande, aqueles milharais enormes, né? Muito comum nos contos de Stephen King, dá aquele terror, aquela sensação de sozinho do nada. Mas logo no início já entende-se aonde passa esse enredo. Na verdade é que a família do Wilfred recebeu uma herança bem generosa de terras, porém, ela queria vender essas terras porque ela queria mudar para a cidade. Ela não gostava de ficar ali no campo como fazendeira, ao contrário do Wilfred, que adorava aquilo ali. E ela estava bem decidida a ir para a cidade, tanto que tem uma cena lá que eles discutem e ela pede divórcio caso ele não queira vender as terras. Então ele entra meio que em desespero porque ele não quer perder as terras e começa a ter alguns planos macabros para dar um fim na esposa dele. Começa a ter ideias de como matar ela. E aí que eu achei interessante nesse início é quando ele começa a ter essas ideias de matar a mulher dele, ele vai pedir ajuda pro filho dele, pro Henry. E assim, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que você vai querer matar sua esposa e você pede pro filho dela ajudar você? Assim, ficou meio que, mas enfim. No início é lógico que ele não aceitava, ele não queria, achava essa ideia exagerada demais, embora ele queria ficar com o pai, ele queria ficar na fazenda, ele não queria ir com a mãe, mas até tem uma discussão lá na mesa de jantar, que ela dá um tapa na cara do Henry,
porque ele responde ela, falando que não ia morar com ela. E essas situações acabam fazendo com que o Henry seja um trunfo do Wilfred para conseguir o que ele queria. E ele acaba tentando de todas as formas fazer a cabeça do filho dele para ajudar naquele assassinato. Inclusive, ele usa o relacionamento que o Henry estava tendo com a filha de um vizinho para fazer com que ele fique contra a mãe, falando que ela não ia deixar os dois ficar juntos. Enfim, no final, o Henry acaba concordando com esse plano e os dois acabam matando a mulher, numa cena até meio desastrada, né? Porque eles nunca tinham feito isso. Tenta cortar a mulher lá, corta a garganta dela lá, mas acaba o filho segurando em uma cena bastante chocante, bastante forte. E depois mostra eles levando, eles envolveram o corpo nela um lençol, né, e foram levar ela para um poço que tinha lá fora da casa. Até quando eles estavam levando o corpo, o menino, ele desmaia lá, ele tem que levar o corpo sozinho e jogar lá no fosso. E ele acorda, eles conversam, eles vão lá dentro da casa, vão limpar o sangue, a sujeira, pegar as roupas dela e jogar lá no fosso também. Uma desculpa, porque lógico, eles sabiam que as pessoas iam procurar ela, o delegado, o advogado, enfim, algumas pessoas iam vir procurar ela, e eles então tiveram a ideia de falar que ela foi embora, que ela simplesmente pegou as roupas dela, os pertences dela e foi embora, assim, pulava. A ideia até que colou. O advogado teve lá depois, o delegado também teve lá depois, e eles não tiveram muitos problemas com relação a isso. E aí você deve estar pensando, tá, a mulher morreu, então resolveu a história? Não. Eu também fiquei com esse pensamento no início do filme, porém é a partir daí que começa realmente o filme, porque após a morte dela, é como se iniciasse uma maldição. Até tem uma cena bastante forte lá, quando no outro dia, não sei, ele vai abrir o fosso lá onde que ele jogou o corpo dela para jogar alguns pertences lá, e ele vê o rosto dela lá todo machucado e aquela quantidade de rato comendo o corpo dela. É uma cena até bastante traumática, bem trabalhada. Eu acho que o filme ele é muito bem trabalhado nesse quesito, com relação a figurino, com relação à fotografia, os efeitos especiais. Realmente tenho medo de ver a mulher naquela situação. Uma ratazana enorme saindo da boca dela. Que nojo. E eles têm a ideia brilhante de colocar uma vaca em cima do poço. A vaca caiu lá no poço e até quando o delegado chegou, eles estavam lá jogando terra no poço, tampando a vaca que estava em cima da mulher dele. Porque lógico, o delegado ia aparecer lá e iria querer saber onde que a mulher foi, eles iam contar a história e ele ia ficar um pouco desconfiado. E ele talvez poderia ir lá no poço e ver o corpo dela lá. Nesse caso, eles tiveram a genial ideia de colocar uma vaca em cima da mulher lá no poço. Caso eles fossem cavalo, alguma coisa do tipo, realmente eles iam ver que aquilo era uma vaca. Não precisou, porque o delegado chegou lá, fez algumas perguntas e nem quis averiguar. Acreditou na versão deles e foi embora. Daí o filme se desenrola numa boa, eles têm um verão de uma colheita boa, parece tudo tranquilo, até que começa a aparecer algumas coisas bem estranhas. O Wilfred, ele começa a ter algumas visões da mulher dele andando por ali, com todo desfigurado, sangue pra todo lado. Tem uma cena lá que ele levanta de madrugada, tem um barulho lá no celeiro lá, e quando ele entra lá, tem um rato enorme. Ele sai igual um doido atirando o rato entra num cano lá, e quando ele chega perto do cano, ele sente aquele cheiro horrível e começa a tampar aqueles canos, porque aqueles canos vinham do poço onde ele tinha jogado a mulher dele. Um pouco mais ao desenrolar a história, o Henry, que é o filho do casal, que é o filho do fazendeiro, ele engravida a namorada dele. E eles eram bastante jovens, e o pai da menina foi lá na fazenda falando que ia levar a menina para um outro lugar lá, preservar a imagem dela, e quando ela ganhasse o filho iria para adoção e ela voltava à vida normal dela. Ou seja, ele não queria o relacionamento com o filho do fazendeiro, e o Wilfred teria que arcar com metade desses custos, dinheiro que ele não tinha. O Henry então fica irado com isso, porque ele não queria ficar
ser a namorada dele, né? E aí ele começa a ter uns atritos com o pai, que se ele tivesse aceitado vender a fazenda, a mãe dele ainda estaria viva, eles teriam dinheiro para ficar juntos, enfim, começa a ter um atrito, começa a ter uma intriga, e com isso o Henry, ele foge com a namorada dele e começa para sobreviver, a cometer alguns delitos, fazer alguns roubos. A vida deles não acaba bem desses roubos que ele faz, e a namorada dele leva um tiro, e depois que ela morre, ele tira a própria vida. E aí as coisas começam a dar errado, o Wilfred começa a ter várias outras visões com a mulher. Aquilo já começava a atormentar a cabeça dele, ele já não conseguia trabalhar. Numa dessas investidas, ele vai pegar um dinheiro lá no guarda-roupa. Um desses ratos que estão sempre perseguindo ele ali nas visões acaba mordendo a mão dele, ele não consegue sair de casa para buscar um tratamento, ele acaba perdendo a mão depois que ele é levado pelo delegado. Então no final ele acaba perdendo a mão, perdendo o filho, perdendo a nora, matou a esposa, ficou sem a propriedade, que ele não conseguiu depois vender a propriedade, porque todos ali vinham com uma propriedade amaldiçoada. Ele até consegue vender a propriedade depois, mas num preço muito baixo, e ele acaba assim num hotel, escrevendo todo esse acontecimento e confessando ter matado a esposa dele. A cena final lá mostra a esposa dele, o filho dele e a nora dele aparecendo na frente dele com uma faca, falando que era a hora dele. Pai, vai ser rápido. Então assim, eu achei o filme bastante bacana, um pouco previsível demais. Apesar de ser uma adaptação de obra, eu acho que não poderiam mudar muito o enredo, mas eu acho que poderiam ter inserido mais alguns elementos de suspense, alguns elementos mais de terror. Mas no geral, eu gostei muito do filme, me surpreendeu, principalmente com relação à filmagem, os efeitos especiais, que não são muitos, mas as gravações eu achei que foram muito bonitas, bem interpretadas, os atores também deram um show. É um filme que eu recomendo e muito. Então se você está procurando um filme de terror, de suspense, um pouco de drama, 1922 é uma boa pedida para você assistir. E se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.